Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, Império Remista na área. Vamos trazer as principais informações do Clube do Remo. Fala da preparação do jogo de sábado diante do Amazonas. Ali, afinal de contas, não tem outro resultado que não seja vitória. Falar um pouco, infelizmente, da grave lesão aí do nosso jogador Maxwell. E falar um pouco sobre a tabela, sobre o posicionamento hoje na tabela do Clube do Remo. E fazer uma projeção aí do que esperar do Clube do Remo no campeonato. Mas antes de começar, peço para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam deixar o like de vocês, para que cada vez mais o YouTube venha recomendar o nosso canal para o maior número de remistas. Vim aqui para poder dar a opinião de vocês, logicamente, e para poder bater aquela resenha, tá? Bom, gente, vamos falar um pouco aí sobre essa tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje nós tivemos o encerramento da rodada do jogo Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo e Goiás. Esse resultado aí, o jogo terminou 1-0 para o Goiás, e com esse resultado o Remo ele acaba caindo ali para nona colocação. Então hoje a tabela está da seguinte forma, tá? Na primeira colocação o Avaí com 11 pontos, Cuiabá em segundo também com 11 pontos, Vila Nova e Coritiba com 10 pontos, automaticamente ocupam ali o terceiro e o quarto lugar. Quinto lugar, Goiás também com 10 pontos. A gente vê ali o CRB na sexta colocação com 10 pontos. Na sétima colocação, Atlético Paranaense com 9 pontos. América Mineiro também com 9. E o Remo em nono colocado também com 9 pontos. Se formos parar para olhar aí, até a décima colocação, que é o Novo Horizontino, então da sétima até a décima colocação, os clubes aí encontram-se com 9 pontos, né? Com relação às próximas partidas do campeonato, nós vamos ter o início da sexta rodada com os seguintes jogos, tá? Deixa eu pegar aqui, 5/38, vamos lá. Então, nós vamos ter na sexta-feira Ferroviária e Coritiba. Esse jogo aí a gente tem que secar o Coritiba, né? Nós vamos ter no dia 3, Remo e Amazonas, às 16 horas, no estádio Mangueirão. Volta Redonda e Paysandu, Atlético Goianiense e Novo Horizontino, Chapecoense e Criciúma, Atlético Paranaense e Botafogo, Operário e América Mineiro, Goiás e Avaí, CRB e Cuiabá, jogo bom, jogo para torcer pelo empate, e Atlético e Vila Nova, tá? Então esses aí são os próximos jogos. Vamos torcer aí para que o Remo consiga trazer os 3 pontos. E não tem nem que pensar em empate, na realidade tem que pensar em vitória. Gente, vamos falar um pouco do desempenho do Clube do Remo no campeonato, né? O Remo ele vem chamando a atenção, passaram-se aí 5 partidas, e se nós formos parar para analisarmos o desempenho do Clube do Remo hoje, gente, não é nada para a gente, para nós torcedores, é ótimo, maravilhoso, surpreendente, mais surpreendente ainda para a imprensa nacional, mas é fruto de muito trabalho. São 5 jogos, o Remo conseguiu fazer jogos e gols dentro e fora de casa, não é? Então a gente vai parar para analisar aí. No jogo de estreia, foi 1-1, o Remo fez gol, estava ganhando de 1-0. Depois nós fizemos gol no Mangueirão, em cima do Atlético Mineiro, América Mineiro. Depois nós fizemos 12 gols no Botafogo de Ribeirão Preto, fizemos aí um gol que decretou a vitória em cima do Coritiba, e fizemos mais um gol em cima do Criciúma. Então o Clube do Remo ali está ganhando um pouco mais tá ganhando confiança, o elenco está unido, o time está desenvolvendo muito dentro de campo, alguns jogadores aí, como eu falei, sendo protagonistas, chamando realmente a responsabilidade. Alguns ainda faltam, mas a gente tem que aí torcer aí para que o Daniel Paulista possa fazer esse trabalho aí mental, psicológico, para que os jogadores possam corresponder. É o caso do Jadson, é o caso do próprio Felipe Viseu, e para que o time possa realmente engrenar como um todo, né? Então a gente espera que esses jogadores possam, o mais rápido possível, estar recuperando um bom futebol para poder ajudar o Clube do Remo, né? Com relação ao Daniel Paulista, é um cara
que tem pouco tempo de trabalho no Remo, acho que são 7 jogos, né? Ainda invicto desde o Campeonato Paraense. É um cara que tem uma excelente leitura de jogo, é um cara que tem uma variação muito grande tática, é um cara que tem muita estratégia, não tem medo de fazer mudança, é um cara que sempre joga em prol do resultado. O Remo, todas as vezes aí que estava perdendo, por exemplo, vamos falar aí do jogo contra o Criciúma e contra o Botafogo, um time que guerreiro, que nunca desistiu, que vai em busca do resultado, entendeu? Mas não vai naquela loucura. É um time que no jogo contra o Criciúma teve 57% de posse de bola, né? Teve até mais posse de bola do que o Criciúma. E quem diria que a gente ia ter um Remo tão competitivo, né? Então a galera fica comentando, mas é sorte. Gente, não é sorte. Passado-se aí, a gente sabe que o campeonato é um campeonato muito longo, é um campeonato aí onde muitas equipes que estão bem agora, da metade para o final, ainda pode ter aquelas oscilações, entendeu? Não perder as oportunidades que tiver fora de casa, principalmente, como foi o jogo ali contra a Ferroviária, que o Remo estava ganhando. O Remo precisa ter um pouco mais de atenção para esse lance de ficar tomando gols, entendeu? Sempre no final do primeiro tempo, ou no início do segundo tempo, então tem que estar o tempo todo ligado, 24 horas. Agora a gente vai falar, gente, sobre alguns jogadores, né? Eu costumo frequentar outros canais, eu vejo a questão da imprensa aí. E 2 jogadores aí, que eu dei uma ótima avaliação, e no meu ponto de vista, não estou falando aqui como fanático, eu não estou falando como torcedor, estou falando de um modo geral de futebol, tá? Gente, a gente vai falar aqui do Sávio e do Pavani, tá? O Sávio, a gente sabe que é um jogador limitado, né? Enfim, o Remo realmente precisa de um lateral esquerdo. O meu comentário, basicamente, ele foi em cima do jogo contra o Criciúma, né? Eu dei uma nota 10 para o Sávio, ponderando as seguintes situações, né? O cara estava um tempo sem jogar, o cara entrou no fogo, o cara deu uma primeira assistência, não é? Que o Felipe Viseu fez o gol, estava impedido. Deu uma segunda assistência, onde o Pedro Rocha quase faz o gol porque o zagueiro tirou de cima da linha. O cara faz uma terceira assistência na disputa do Pedro Rocha com o zagueiro, quando o zagueiro ficou no chão, e o cara bateu o escanteio, onde foi uma assistência 100%, onde o Remo fez o gol de empate, não é? Então, assim, taticamente, ele foi muito bem, sim. E ofensivamente, a gente não pode reclamar, porque foram 4 oportunidades de assistência com chances claras de gols. Então, eu vejo algumas pessoas aí criticando, e o Sávio foi mal, dou nota 3 pro Sávio. Gente, pelo amor de Deus, que jogo foi esse que vocês assistiram? Não tem como criticar um cara desse, o cara não foi mal. O cara deu possibilidade para os nossos atacantes fazerem gol. Tanto é que no escanteio, o Remo empatou com uma jogada que já tinha saído antes, criada a possibilidade, porque ele foi na linha de fundo, faz a jogada da linha de fundo, faz o cruzamento, o Pedro Rocha divide, inclusive o joelho do Pedro Rocha bate na cabeça do zagueiro, inclusive o zagueiro poderia ser substituído com suspeita de uma concussão, e no lance seguinte, na complementação da jogada, ele vai lá, cobra o escanteio, e o Remo faz o gol com o Reinaldo, né? Então a gente está falando de personalidade, de não sentir o jogo. Então a gente está falando especificamente desse jogo, porque contra o Amazonas, com toda certeza, o Alan Rodrigues vai voltar e vai assumir o posicionamento. Então a gente precisa torcer para que todos os jogadores do Remo possam estar na melhor condição possível, para que possa sempre ajudar em pró do elenco, em pró do clube, beleza? Inclusive, o outro jogador que foi o melhor jogador eleito pela imprensa de Santa Catarina, foi o Pavani. O Pavani foi o dono do meio de campo, não é? A gente sabe que o Caio Vinícius fez uma excelente partida, como sempre fez, mas o Pavani, ele foi o maestro, né? Ele foi o cara que chamou a responsabilidade, o cara que ia buscar a bola lá no pé dos zagueiros, entendeu? E sempre se apresentava, inclusive, como está na imagem, aí o cara pede a bola ali, no pé, o cara fez a distribuição e eu tive que ouvir cara dizendo que não tem condição do Pavani jogar no Clube do Remo. Mais uma vez, eu não sei que futebol é esse que os caras estão assistindo. Nada, a gente nunca tem que ter
para poder fazer uma análise, nada pessoal contra nenhum tipo de jogador, né? Então não é possível que os caras sejam tão malucos, entendeu, de achar que o Pavani fez uma partida ruim. Pavani, pelo contrário, ele vem numa crescente muito grande, tá voltando a ser aquele Pavani, e a gente tem que torcer para isso, porque ele é um cara que, quando ele está bem fisicamente, mentalmente e com ritmo, ele é um cara que faz a diferença, né? Nessa outra jogada, mais uma vez aqui, pelo lado direito, ele se apresenta ali. Na realidade, enquanto ele teve fôlego ali no primeiro e parte do segundo tempo, pena que ele levou cartão amarelo, né? Ele sempre se apresentou para o jogo, entendeu? Deu oportunidade para os laterais sair jogando. Então, eu sinceramente queria entender que futebol é esse que esses caras estão assistindo. Então, os caras estão fazendo análise com ranço do jogador, né? E não pelo desempenho em campo, que é o que vale do jogador. Beleza? Com relação ao Jadson, eu separei aqui um lance, uma foto, com relação ao lance de jogo, né? Esse lance aí, esse lance foi aquela que o Marcelo Rangel fez as 2 defesas seguidas, né? E por muito pouco o Criciúma não faz ali o segundo gol e uma ducha de água gelada em cima das pretensões do Remo de empatar ou até mesmo tentar ganhar o jogo. Mas felizmente foi empatado, né? No meu ponto de vista aí, né? Eu acho que falta um pouco mais de experiência para o Jadson, porque se sou eu numa jogada dessa, aí eu paro, faço a falta na hora, eu puxo pela camisa, eu ia levar cartão amarelo, mas o meu time não ia correr o risco de tomar o segundo gol e praticamente quebrar todas as possibilidades do Remo de sequer empatar ou trazer pontuação de Santa Catarina. Então a gente vê um Jadson correndo, e na continuação da jogada aqui, na próxima eu vou trazer o vídeo para vocês. Ele permaneceu basicamente perseguindo o jogador do Criciúma, passou ali do meio de campo, entendeu? E esse jogador aqui que vem atrás dele, ele acaba recebendo o passe, faz o primeiro chute, o Marcelo Rangel defende, faz o segundo chute, o Marcelo Rangel defende de novo, e dentro da área do Remo, o Jadson sai dominando a bola no peito, né? E, enfim, então aí, automaticamente, tem que ter a noção, entendeu? Aquela tal da orientação. O jogador que é profissional, ele tem que ter essa visão, né? Então eu prefiro, de repente, fazer uma falta ali, levar um cartão amarelo, mas o meu time, ele não vai levar gol, tá? Então é esse tipo de postura do Jadson que a gente cobra, ok? Então assim, gente, mais uma vez, a gente fala aí com muita tristeza da lesão aí do jogador Maxwell, que teve uma lesão, uma fratura na realidade, na clavícula, e do outro lado teve uma luxação. Eu acho que a fratura foi do lado esquerdo e a luxação no lado direito, tá? Infelizmente vai passar aí 3 meses e meio fora. Eu já tinha falado que eu já fraturei costela, tá? Então, da forma que ele caiu, da forma que ele saiu chorando ali, infelizmente, característica aí de fratura, mesmo que fosse fissura, não é uma recuperação fácil. O bom é que não vai ter intervenção cirúrgica, e mais do que nunca o Remo tem que começar a trabalhar, não só para a posição do Maxwell, porque nós vamos precisar ter um elenco forte, um elenco com qualidade acima de tudo. A gente tem que correr atrás dessas posições, por exemplo, aí de mais um jogador de ponta, um cara para vir substituir a posição do Maxwell, um centroavante, um lateral esquerdo e mais um camisa 10 no mínimo. Então, como a janela vai abrir no início de junho, vai ter ali mais ou menos de 7 a 10 dias para que seja concluídas essas transações, eu acho que o Remo não tem que perder tempo, ele tem que ir no mercado já, começar, como eu falei no vídeo passado, fazer aí o pré-contrato para que possa trazer esse jogador, para que possa vir ajudar o clube do Remo. Então, como eu falei para vocês, o jogo do Remo vai ser às 16 horas do sábado, lá no Mangueirão, casa cheia, no mínimo aí de 35, 40 mil pessoas, daí para mais. Os ingressos já estão sendo vendidos, então, gente, não deixe para a última hora. A hora de apoiar o time do Remo é agora. A torcida sempre chega junto, entendeu? Então vamos lá apoiar nosso time. De novo, o Remo aí está numa rampada muito grande, e certeza absoluta que se o Remo ele vai conseguir essas 2 vitórias em casa pela Série B, e a nossa projeção é que no final da 7ª rodada ali a gente possa estar bem lá em cima na tabela, quem sabe no G4, muito perto das primeiras colocações ali, para que a gente possa continuar.
Nessa pausa também, a gente vai ter aí os 2 jogos da final do Campeonato Paraense, tem Remo e Paysandu. Dentro do Bainão não se fala outra coisa se não for o título. Eu acho que tem que pensar assim, principalmente sabendo que é um jogo clássico, repá, e ninguém quer perder para ninguém, até porque a gente tem que colocar o Paysandu no lugar deles, né? Afinal de contas, nós somos os pais dele. Mas tem aquela dúvida, né? Será que o Remo poupa, vai com tudo para cima? Então é uma estratégia que o nosso querido Daniel Paulista vai ter que ter muita sensatez, muita inteligência para poder aí colocar o melhor time do Remo. Espero que com força máxima, até porque os jogadores aí vão ter aí uma semana de trabalho, automaticamente uma recuperação física e fisiológica para que possa, diante do Amazonas no sábado que vem, poder fazer essa partida. Então, apesar de ser um intervalo muito tempo, aí o Remo vai fazer 4 jogos em casa, mas é um clássico, entendeu? E não tem que pensar em outra coisa se não for o título, tá? Além dos 2 jogos pela Série B, contra Amazonas e contra o Vila Nova, não tem que pensar nada além de vitória. Gente, então, mais uma vez, essas daí foram as informações do Clube do Remo. Peço mais uma vez para que você possa se inscrever no canal, para que você deixe o teu comentário. É muito importante saber a tua opinião também, para que eu possa responder o quanto antes, para que você possa indicar também o canal para os seus amigos e assim sucessivamente. Nossa primeira meta aqui são 100 inscritos, e daí a gente começa a pensar um pouco mais lá na frente. Quero poder ter a satisfação de logo estar fazendo live e com algumas pessoas, várias pessoas, poder ali interagir, para a gente dar ali a nossa opinião de torcedor, mas sempre com muita sensatez, para querer sempre que o Remo possa estar no lugar que ele merece, lá em cima, se Deus quiser, participando da Série A de 2026. Então, amigos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.